Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos e amigos. Estamos uma vez mais reunidos para meditarmos o Evangelho Dominical, neste 18º domingo do Tempo Comum. E hoje temos o Evangelho de São Lucas, evidentemente, com o capítulo 12º do Evangelho de São Lucas, já mais ou menos na sua metade. E é muito curioso este Evangelho de hoje. E para o entendermos, para nos inteirarmos bem do que se vai passar aqui, porque o Evangelho de hoje nos narra um acontecimento que nos parece meio fora de série, que é Nosso Senhor negar-se a ajudar uma pessoa. Nosso Senhor negar-se a ajudar uma pessoa. Como é que é possível uma coisa destas, não é verdade? Bom, para entendermos esta situação, temos de nos recapitular ao seguinte. Nós temos a ideia de que os profetas do Antigo Testamento, sobretudo os grandes profetas nas narrativas que contam a vida deles, denunciavam sempre as injustiças, não é? Denunciavam sempre aqueles que eram opressores, aqueles que eram injustos, iníquos, maus, etc. Bom, isso é realmente o papel do profeta. E Nosso Senhor não foge a isso. Quer dizer, Nosso Senhor, enquanto Messias, não é? Que vem para anunciar a boa nova, vem também para denunciar essas tremendas injustiças de que já os antigos profetas faziam menção. Bom, entretanto, nós até podemos ver que, por exemplo, os Salmos estão repletos de situações onde se fala desses homens sinistros. É mais ou menos assim esta expressão. Homens sinistros, pessoas más, não é? Que, por exemplo, que pela violência deitavam em prejuízo os fracos, não é? Depois, por exemplo, que devoravam, que despojavam os órfãos e as viúvas, ou seja, uma coisa abominável mesmo. Depois que eram opressores, depois que eram fraudulentos, que se deixavam vender por qualquer coisa. Todo o Antigo Testamento, caríssimos irmãos, narra situações assim e como que Deus abomina essas pessoas, não é? O próprio Nosso Senhor, se nós formos ver, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 23, irá fazer menção a esse tipo de pessoas. Então, Nosso Senhor diz: afastai-vos de mim, malditos, todos vós que praticais a iniquidade. Então é mais ou menos essa expressão que aparece várias vezes, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aqueles agentes da iniquidade, ou seja, pessoas más, pessoas injustas, pessoas mesquinhas, pessoas que trocam a vida eterna por qualquer coisinha, não é? E mesmo Nosso Senhor irá acusar muito os fariseus disso. Irá dizer que eles devoram a casa das viúvas, que eles exigem o pagamento de uma série de impostos, do tominho, da arruda, etc, etc. E eles esquecem do essencial, não é? Que é a prática da justiça, da fidelidade, da misericórdia. Ora, tudo isto, nós sabemos, está nas antípodas daquilo que Nosso Senhor nos ensina. Então, Nosso Senhor sempre protege, não é? Os fracos, sempre protege os desprotegidos, não é? Sempre acusa, não é? Aponta, denuncia aquelas falsidades, aquelas hipocrisias. Agora é curioso, porque no Evangelho de hoje, este homem que aparece diz assim: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Ou seja, o irmão não quer repartir a herança com ele. É uma injustiça, de facto. E Nosso Senhor responde: vamos repartir então, vamos ajudar aqui a repartir. Não, Nosso Senhor não vai responder isso. Mas antes de lermos aqui o que Nosso Senhor vai dizer, reparem o seguinte, é que de facto, naquelas sociedades patriarcais de antigamente, o primogênito, ou seja, o primeiro, o mais velho, ficava, quando eram vários irmãos, ficava com metade dos bens do pai. Então realmente era uma lei que favorecia de facto a primogenitura, não é? E os outros ficavam com o resto. Se eram dois irmãos, só dois irmãos, o mais velho ficava com 2/3 daquilo que era do pai. Ou seja, o mais novo ficava apenas com 1/3 dos bens. Talvez seja esta a situação, porque ele diz assim mesmo, que diz a Nosso Senhor, pede a Nosso Senhor para ajudá-lo a repartir com o seu irmão a herança. Ou seja, provavelmente ele ia ficar com a menor parte, ou até, também acontecia, o irmão mais velho não quer repartir a herança com ele. E então ele vê-se completamente injustiçado, não é? Quer dizer, ele merece, ele é por justiça o herdeiro e não vai receber aquilo que lhe cabe. Então vai pedir a Nosso Senhor. E Nosso Senhor vai dizer algo que nos deixa até talvez um pouco chocados. Como é que é isto? Nosso Senhor vai dizer, amigo. Já a expressão amigo é uma expressão
parece um pouco até ambígua. Ou seja, sois meu amigo, mas eu agora vou dizer umas verdades, porque o amigo serve para dizer as verdades. Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Então, Nosso Senhor agora aqui está a colocar a questão: eu não vou me meter num problema familiar. Quem te disse, não é, que eu sirvo para resolver esses problemas de partilhas de bens, não é, dos vossos pais? É porque, de facto, bom, e aqui acaba um parênteses, de facto, os rabinos, e Nosso Senhor é considerado um rabi, os rabinos muitas vezes serviam de juízes. Havia juízes, de facto, e os rabinos também eram juízes. E muitas vezes é que resolviam essas querelas familiares, esses problemas, essas contendas entre irmãos. Mas Nosso Senhor mostra como o que Ele vem de realmente ajuizar a este mundo não é tanto um problema de partilhas, um problema económico, um problema de bens materiais. Nosso Senhor vem ajuizar, não é, entre aquilo que é bom e aquilo que é mau, aquilo que é diante de Deus lícito e aquilo que é ilícito. E aqui Ele demarca perfeitamente aquilo para o qual Ele vem. Não é? Ele não vem para resolver questiúnculas, não vem para resolver, enfim, minuciosidades. Não é? Se vamos ficar com mais 5 tostões ou mais meio palmo de terra, Nosso Senhor não se mete nessas coisas. E Nosso Senhor vai ser claríssimo. Olha o que Ele vai dizer assim: vede bem, guardai-vos de toda a avareza. Uau! Aqui Nosso Senhor é claríssimo. Cavete, no latim. Cave canem. Ou seja, tenha cuidado com o cão. Era o que ficava anunciado na porta das casotas, antigamente. Né? Cave canem. Cuidado, aqui há um cão. Tá bom? Então, cavete. Tende atenção. Tipo, abrir os olhos. Assim como a pessoa deve ter atenção porque há ali um cão, né? E de repente ele salta para cima de nós e nos morde. Tende atenção para o que eu vou dizer. Né? Guardai-vos de toda a avareza. Então, Nosso Senhor aqui está a mostrar um ponto que é, se já, digamos, o busilis da questão do Evangelho de hoje, que é a questão da avareza. A avareza é, de facto, aquela sofreguidão por possuir os bens. E foi essa sofreguidão que ele viu no coração deste jovem, certamente era um jovem, esta sofreguidão. E a avareza, melhor, esta avareza é, de facto, esta ganância, é de facto o desejo de possuir estes bens. E quando o desejo de possuir um bem, porque ter um bem não é nenhum mal, mas quando o desejo de possuir um bem é um desejo que retira, exclui completamente a Deus, de facto ele deve ser condenado. E é isso precisamente que o Nosso Senhor está aqui a fazer. Está a condenar esta atitude, este egoísmo, não é? Por onde ele quer ficar com aquele bem, com aquela partilha para ele, e então vem ter, vejam só como a ganância e a avareza cegam a pessoa. Ele vem ter com o Nosso Senhor e olha para o Nosso Senhor como se fosse um homem que vai resolver os seus problemas práticos. Não é? Ele vem com interesse para Nosso Senhor. É o que diz São Luís Guilherme Montfort. São os devotos interesseiros, se é que ele era devoto. Não é? São Luís Guilherme Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, fala daqueles devotos que rezam, que pedem, mas só para o seu próprio interesse. E é o que este rapaz faz. Vejam só que, porque se nós formos no início deste capítulo, Nosso Senhor está a tratar coisas sumamente sérias. No início do capítulo, Nosso Senhor vai dizer: tende cuidado, ou melhor, não temeis aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que mata a alma e pode levá-la para o inferno. Quer dizer, Nosso Senhor está a tratar de coisas super sérias. Depois Nosso Senhor irá tratar ainda, antes de chegarmos a este Evangelho, irá tratar dos pecados contra o Espírito Santo. Pecados que não têm perdão. Quer dizer, Nosso Senhor está a tratar de um tema tão elevado e de repente é que se abruto entre este jovem: Senhor, eu estou com um problema de partilhas aqui com o meu irmão, não podes-me resolver esse problema? Homem, estamos a falar de coisas de salvação eterna, de uma riqueza que está no céu, que por uma banalidade, uma trivialidade, nós podemos perder. Então ele agora está preocupado com essas coisas. Mas vejam só, caríssimos irmãos, como isto não é uma coisa tão, assim, enfim, tão somente daquele tempo. Há uns anos atrás eu lembro de ver uma notícia das mortes mais absurdas. Acho que todos os anos deve sair isso, porque hoje em dia sai de tudo e mais alguma coisa por aí. Bom, mortes mais absurdas. E então havia um ranking das mortes mais absurdas, e o primeiro lugar do ranking tinha sido, nesse ano, uma morte que foi assim. Eu nunca mais me esqueci, porque realmente é tão absurdo, mas que revelava de facto o problema da ganância, o problema da avareza.
Então era uma pessoa que foi encontrada com a cabeça dentro do bueiro, ou seja, onde escorrem as águas nas cidades, né, para o bueiro, e o homem foi encontrado com a cabeça lá dentro. Mas o que é que aconteceu? O homem meteu a cabeça lá dentro para quê? O que é que ele ia lá ver? Bom, e encontraram de facto uma moeda que não tinha praticamente valor nenhum. O que é que tinha acontecido? Ele ia andar na rua, a moeda deve-lhe ter caído do bolso, caiu dentro do bueiro, mas estava a chover. Não obstante, ele entrou com a cabeça lá dentro a tentar, com todo o esforço, alcançar a moeda e meteu a cabeça, e às tantas a cabeça dele ficou presa dentro do bueiro. Ora, a chuva foi caindo, foi enchendo aquele bueiro e às tantas ele acabou por ficar sufocado e morreu afogado dentro do bueiro por causa de uma moeda. Isto deixa-nos... Nossa, o homem morreu por causa de uma moeda. Morreu por causa de uma moeda. Mas de repente era uma moeda valiosa. Não era uma moeda valiosa, era uma moeda comum. Quer dizer, ele conseguia essa moeda ali na esquina, pedia a alguém, sei lá, €1. Isto é para ver a que ponto chega a ganância, caríssimos irmãos. É que a ganância faz com que a pessoa tome uma perspectiva da vida por onde tudo o que ela tem toma a supremacia sobre todas as coisas e até sobre o reino dos céus. E este aqui é que é o grande problema. É que o ganancioso, ou o avarento, este homem que quer a partilha e não quer perder esses bens, o ganancioso e o avarento acabam por ser mundanos. O que é o ser mundano? O mundano é aquela pessoa que coloca o seu fim último, ou seja, o seu objetivo de vida, a sua perspectiva de vida aqui na Terra. Ou seja, eu vou ser feliz se eu tiver tal coisa. Se eu tiver tal partilha, se eu tiver tal herança, se eu tiver tal carro, se eu tiver tal casa, se eu for assim, se eu for assado, se eu tiver tal pessoa. Então, o mundano é aquele que se regala e constitui o fim da sua vida aqui na Terra. Ora, quando a pessoa se coloca assim, não é? E prefere viver desse modo, o reino dos céus e o sacrifício para alcançar o reino dos céus ficam completamente excluídos. Que é um absurdo. Para que eu tenho de estar a lutar por uma coisa que eu não estou a ver? Quando eu posso alcançar e pegar aquilo que está aqui à minha volta. Não é? E então vou fazer de tudo para conseguir esta herança agora. Ouvi falar com o mestre, vai anunciar uma boa nova, anda a fazer milagres extraordinários, anda a curar coxos, paralíticos, cegos, uma coisa inacreditável. Então vou ver se ele não resolve o meu problemazinho. Então eu vou lá e peço, Senhor, ajudai-me neste problema de heranças com o meu irmão. Então vejam, caríssimos irmãos, como este problema, para nós católicos, é um problema muito sério. Porque se nós formos ver, imaginemos um ateu. Um ateu, de facto, constitui o fim último dele nesta vida. Porque o ateu, como não crê em Deus, ele não crê numa consequência dos seus atos, não é? Ele não crê num prémio para as suas boas atitudes, não é? Para a virtude que possa praticar, nem crê num castigo para o mal que possa fazer. Resultado, ele vive para esta vida e acabou-se. Pronto, ponto final. Eu sou ateu, não acredito na vida do além, eu vivo para esta vida. Até, digamos, tem uma certa coerência, é verdade. Mas para quem é católico e é avarento, não é? E é ganancioso, e eu posso dizer aqui, en passant, a quantidade de casos que eu vou vendo, famílias que se desvinculam, que gritam, que extrapolam, que nunca mais se falam, por causa às vezes de meio palmo de terreno. Não é? Por causa de uma partilha de uma casa, as casas ficam devolutas durante não sei quantos anos. Porquê? Porque a família não consegue ter conversa. Que sempre conversa sobre aquele tema, a ganância fala tão mais alto que eles acabam por não conseguir conversar como seres humanos. Quantidade de casos, e mesmo entre os católicos. Então vejam como, se um ateu, digamos, tendo essa atitude de uma forma, de qualquer forma, tem uma certa coerência. Agora, um católico, né, que crê na vida eterna, que crê no reino dos céus, que crê na comunhão dos santos, né, que crê num prémio pelas boas atitudes que tome, como é que um católico vai viver baseado nessa ganância? Então nós devemos pedir muito a Deus Nosso Senhor que nos dê esta noção de que, para vivermos bem aqui na Terra, temos de nos desprender das coisas. Não é que eu vou vender as coisas, não, mas eu vou utilizar as coisas na medida em que elas me fazem bem à alma. Não na medida em que
eu vou tirar mais proveito para me regozijar bem aqui na terra. Porque o nosso Senhor é muito interessante. O nosso Senhor vai dar a seguir uma metáfora, uma parábola. Ele vai dizer assim: vejam, um campo de um homem rico produziu uma excelente colheita. E ele pensou consigo: onde vou guardar esta colheita? Já sei, ele vai destruir os celeiros e vai fazer outros celeiros maiores. E depois pensa assim: minha alma, tens muitos bens em depósito. Seria mais ou menos como alguém que hoje conseguiu pôr milhões num banco suíço, por exemplo. Descansa, come, bebe, regala-te. Tenho depósito a prazo, tenho contas no banco. E Nosso Senhor diz: Deus irá responder-lhe: insensato, insensato. Esta noite terás de entregar a tua alma, e o que preparaste para quem será? Então este é o fim do ganancioso. Quer dizer, ele vai querer acumular aqui na terra, ele é mundano, ele pensa que o seu fim último está aqui, mas quando ele morrer, para que isso será? Não será mais para ele. Vai-lhe fugir das mãos, como a água que escorre pelos dedos. Então, caríssimos irmãos, se isto é a verdade para todos os seres humanos, para todos os homens, a forciória é uma contradição maior ainda para nós católicos. Um católico nunca pode ser avarento, um católico nunca pode ser ganancioso. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos faça ter sempre o coração naquela grande riqueza que está no alto dos céus. É essa riqueza que nem a traça, nem a ferrugem estragam. Essa riqueza que nós estaremos pelo quê? Pelo bom uso das coisas aqui da terra. E, sobretudo, sabermos utilizar a oração ao Divino Mestre de forma a podermos alcançar esse tesouro. Não querer aproveitar com interesse as coisas aqui, mas, sobretudo, queremos alcançar o reino dos céus, o reino da bem-aventurança eterna. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a sermos despretensiosos, a sermos, enfim, termos uma visão elevada das coisas, para que assim possamos utilizar dos bens terrenos em vista dos bens celestes. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.